Fala, melhor galera do Brasil, estamos juntos novamente. Já te agradeço pelo carinho, já te agradeço pelo seu like antes mesmo de você deixá-lo. Pessoal, há uma semana da prova eu estou te fazendo um convite e para te homenagear, olha só, para te homenagear, já deixa aqui ó, uma questão da banca da EA que provavelmente estará presente na sua prova. Mas olha só, espere que eu quero conversar contigo. Não saia ainda. Pessoal, quero lembrá-los, tá, que dia 29 ou dia 5 faremos uma live especial, uma live ao vivo aqui no canal, onde todas as questões que estarão presentes na prova estarão na live. Então você não pode ficar de fora. Fique aqui comigo. Já te agradeço por tudo que vocês têm feito por mim. Te agradeço pelo carinho. Já deixa o like maroto e eu vou chamar a vinheta para a gente desenrolar essa questão. Foco, força e fé. Vem, vinheta! Dentro de você. Fala, concurseiros de plantão. Galera do Brasil, estamos de volta. Vamos partir aqui para o assunto especial. Olha só, leia. Ao contrário do que a juventude dos anos 60 viveu, os rapazes e as moças de hoje têm estabelecido com os pais uma relação de proximidade e amizade. Os temores que havia por parte dos filhos agora estão sendo dissipados. Show! O que a questão quer de você? Considerando os verbos em destaque, de acordo com a norma culta, pode-se dizer que a concordância do... Primeiro tópico, além, tá? Primeira coisa que eu quero falar aqui com vocês. Além dele querer, tá? O seu conhecimento prévio de concordância, ele envolve acento diferencial. Então, por isso, você tem que estar bem focado e determinado e saber o que está fazendo. Por isso que eu falo para vocês, um assunto se acopla ao outro. Ele pegou acento diferencial, mais concordância verbal. No extremo da gramática, eles estão bem distantes, porém uma coisa se alinha à outra. Mas isso não vai mudar, tá? Isso não vai mudar. Sigam as etapas e tenham sucesso aqui. Quais são essas etapas que o Hamilton sempre defende? As 3 etapas que vocês jamais pularão. Qual é a primeira? Primeira etapa, achar o verbo. Segunda etapa, achar o sujeito. Terceira etapa, achar os complementos verbais, que lógico, objeto direto, objeto indireto. Normalmente, tá? Para você achar o seu sujeito, você faz 2 perguntas para o seu verbo. O que ou quem? Tranquilo? Para você achar o seu sujeito. Normalmente, quando é uma questão de concordância, eu já tenho sucesso até aqui. Caso ele queira que você evolua, você vai voltar e partir para cá. Tranquilo? Mas vamos ver aqui o que aconteceu. Então, observe que aqui, ó, os rapazes e as moças hoje têm estabelecido. Então, na letra A, ele fala o quê? 2 verbos está correto, né? Ele fala que a concordância, né? Por isso que está no feminino aqui, ó. Ele fala que a concordância do ou dos verbos está correta. Ele fala os dois. Aqui ele fala assim, a concordância dos 2 verbos está incorreta. O primeiro verbo está correta, né? A concordância do primeiro verbo está correta. E o segundo verbo está correta apenas. Pessoal, é aí que você tem que brincar. Eu não posso me amedrontar, lembrando que é uma questão da EA, tá? Bisurado. Então, o que você tem que fazer? Você tem que desenrolar. Então, aqui, ó, ter estabelecido é uma locução verbal. Vou escrever aqui para você. Locução verbal. Mas, Hamilton, o que é realmente uma locução verbal? É quando eu tenho 2, 3 ou mais verbos. Mas, normalmente, tá? 90%, 95% dos casos, aparecem 2 verbos. Onde? Foca aqui. Da direita para a esquerda, eu tenho o verbo principal e o que está do lado dele é o meu verbo auxiliar. Ponto. Qual é o objetivo disso aqui? O objetivo do verbo principal é trabalhar a sua transitividade.
O que é transitividade? Transitividade é para saber se ele é verbo intransitivo, se é verbo transitivo direto, mas a questão não quer isso. Então, observe que qual é o objetivo do seu verbo auxiliar. O verbo auxiliar, o objetivo é achar o seu sujeito. Só aí, você já merece o seu like. Só nesse bizu eu já mereço o seu like. Sem mimimi. Então, você tem que se preocupar com o seu verbo auxiliar. Tranquilo? Aí eu pergunto, quem é que tem estabelecido hoje com os pais uma relação de proximidade e amizade? Olha o meu sujeito, os rapazes e as moças. Observe que eu tenho como resposta, tá? Lembrando que eu encontrei o verbo e o meu verbo auxiliar está com sujeito. E eu perguntei quem. Perguntei para o verbo quem tem estabelecido os rapazes e as moças. Observe que eu tive duas respostas para o meu verbo. Logo, isso aqui ó, é o meu sujeito composto. Show de bola. Hamilton, isso é mole, tranquilo, calma. O que eu quero te mostrar? Se ele focou no verbo, qual é o seu temor aqui? Bisural. Lembrando que o verbo vem e o verbo tem, eles aparecem na regra de acento diferencial. Oi? Porque o que você quer dizer? É agora que é o bizu. Então, olha só. Verbo tem e vem, tá? O que o Hamilton quer dizer? Se o meu sujeito estiver no singular, tá? Se o meu sujeito estiver no singular, esse verbo ficará sem acento. Se o meu sujeito, tá, estiver no plural, ou claro, for composto conforme aconteceu, esses verbos ganharão acento. Vamos mudar a caneta aqui para pegar o bizu aqui. Então, se os meus verbos, olha aqui, ó, se o sujeito for plural ou composto, esses verbos terão acento. Por exemplo, eles vêm, acento, filho, ou eles têm. Observe que na questão o verbo tem está se relacionando e encontrando seu sujeito composto. Ou seja, os rapazes e as moças é a mesma coisa que eles. Se está no plural, meu filho, faltou aqui ó, o seu acento circunflexo. Então a gente já sabe que a concordância do verbo número 1 está incorreta. Beleza? Então eu já vou eliminar o meu problema. Dois verbos está correto? Não está correto. A concordância dos dois negativo. Beleza? Tranquilo? A primeiro verbo está correto? Não. A gente sabe que também não. Não fuja daí, porque eu vou te mostrar um bizu do verbo haver. É uma informação de concurso que quase ninguém sabe, tá? Olha só que interessante. Fique aí, é sério. Beleza. Hamilton, e agora? Observe que agora eu tenho duas situações para o meu verbo haver, tá? Apareceu para você na sua prova o verbo haver, você tem que se preocupar com duas situações, tá? Então, vou deixar claro aqui, ó. Oração sem sujeito e, claro, o que está acontecendo agora, a questão de concordância. Esse é o bizu que eu tenho que me preocupar. O que o Hamilton quer dizer? Quando o verbo haver aparecer na minha prova, essas duas situações têm que vir rápido na minha cabeça. Por quê? Eu tenho que salientar isso aqui. O verbo haver com sentido de existir, o verbo haver com sentido de ocorrer e o verbo haver no sentido de passado, esse verbo sempre ficará na terceira pessoa do singular, ou seja, no singular. Então, apareceu o verbo haver aqui para você, vocês sempre tentarão trocar por isso aqui, tranquilo? Mas, Hamilton, calma aí. Eu já vi o verbo haver no plural. Calma, eu vou te mostrar no final para você ficar aqui comigo até o fim. É por isso. Então, beleza. Então, observe que eu achei o verbo haver aqui, tranquilo, e eu vou te dar os bizus agora. Então, olha só, os temores que haviam por parte dos filhos agora estão sendo dissipados. Beleza.
Então, ó, os temores que... Observe que eu achei esse que aqui, olha o que a banca fez. Observe que eu tenho um pronome relativo antes desse verbo. O que isso quer dizer? Como é que você sabe que isso é o pronome relativo? Tem questão relacionada no meu canal aí. Aqui, tá? O bizu didático, você vai fazer o quê? O qual ou os quais. Você, se for feminino, a qual ou as quais. Está decretado o seu pronome relativo. Então, ó, os temores, os quais havia. Então, por que esse verbo está no singular, Hamilton? Esse verbo está no singular simplesmente. Deixa eu mudar aqui de novo para você. Esse verbo está no singular simplesmente que ele está com o sentido do verbo existir. Então, ó, os temores os quais existiam, não soou bem, você conseguiu trocar, já era. Esse verbo haver vai ficar na terceira pessoa do singular. O que o Hamilton quer dizer? Que esse verbo é um verbo haver no sentido de existir, tá? E por que, o que tem a ver esse pronome relativo, o que tem a ver tal? O sujeito não está no plural? Não importa o sujeito no plural. Lembrando que se a questão te perguntasse a função sintática do pronome relativo, você iria dizer sujeito, tá? Porque ele automaticamente faz a função do verbo, tá? Do que está anteriormente falando. Mas, Hamilton, esse verbo haver no sentido de existir, não é um verbo que detona o seu complemento verbal? Sim, é por isso que eu falei para você não ir embora, tá? O que o Hamilton quis dizer? Se aqui tivesse escrito o verbo existir, a função sintática do que seria sujeito. Você foi embora sem assistir isso, eu avisei. Tá, Hamilton, então o que isso quer dizer? Vou jogar lá em cima. Isso quer dizer que se o verbo haver está no sentido de existir, isso quer dizer que a sua oração é sem sujeito. Brasil, eu estou complementando a informação. Hamilton, se o verbo haver, no sentido de existir, eu não tenho sujeito, esse complemento vai ser o que então? Olha o que eu falei para o aluno não ir. Ele é teimoso. Então, o que o Hamilton quer dizer? Os temores, tá? Vou colocar, eu vou apagar aqui para você ver melhor, porque tem que ficar bonitinho no padrão, né, filhão? Olha aqui, ó, borracha. Essa informação aqui eu vou apagar porque vai ficar no vídeo, claro. Vou escrever agora o que você tem que focar, beleza? Olha que interessante, estou apagando aqui já, calma aí. Vou explicar no padrão para você. Ah, fiquei, buguei, isso o quê? Sei lá, calma que o titio Hamilton está aqui. Então, pessoal, é uma questão que eu estou aprofundando, tá? Porque podem exigir várias coisas aí você matar a questão, mas você não pode temer isso aí, tranquilo? Então, vamos lá, fica aqui comigo, calma, papai. O bizu de ouro, pessoal. Vou te falar a verdade, ninguém fala isso aqui não. Ninguém, pode procurar aí e me mandar. Mande aqui no canal a quem fala isso de uma forma tão aprofundada aí. Então, o que o aluno tem que ver? Voltando aqui, tá? Voltando. O que o aluno tem que ver? Vamos lá, mais uma vez. Havia, olha só que você teria que fazer. Havia os temores, tá? Tá, beleza. E aí, o que havia? Observe o que o Hamilton falou. Se o verbo haver está com sentido de existir, isso quer dizer que aqui eu tenho que oração, porque tem o verbo, porém é oração sem sujeito. Tá? É diferente do verbo existir. O que existiam? Tá? Os temores. Como havia um que antes desse verbo, o verbo aqui, ó, os temores que está fazendo papel de sujeito
desse verbo teria a mesma função do pronome relativo que. Foi isso que eu quis dizer, preste atenção. Mas, Hamilton, agora tu colocou numa ordem direta, uma ordem indireta para eu ver melhor. Sim, é isso que eu estou querendo que você veja e a informação de ouro vai vir agora. O que acontece? Se eu tenho o verbo haver com o sentido de existir, não confundam o verbo existir escrito na sua prova com o verbo haver. Se o verbo haver está escrito na minha prova, eu tenho que tentar trocar ele por essas funções aqui. Observe que coube. Se eu conseguir, eu tenho certeza que é oração sem sujeito. Mas, Hamilton, ao perguntar para o verbo haver, o que acontece? Eu tenho resposta, cara. O que havia? Aí você, os temores. Ah, tá. Mas se o meu verbo haver está no sentido de existir e eu tenho uma oração sem sujeito, qual vai ser a função sintática dos temores, né? Os temores. Você vai anotar essa dica de ouro aí. Objeto direto. Guardem isso no coração. Tranquilo? Light? Então, olha a diferença aqui com o verbo haver e com o verbo existir escrito. Foi isso que eu quis dizer lá na questão. Mas, Hamilton, você falou também, e eu já vi, que tem o verbo haver, ele flexionado. Eu trabalho isso na regência, tá? Então, o que o Hamilton quer dizer? Olha aqui em cima aí. Haviam feito. Normalmente, você vai encontrar ele com o sentido de quê? O verbo haver vai estar em sentido de teria, né? De ter. Ou seja, teriam feito. Ele vai aparecer numa locução verbal, onde esse verbo haver vai ser um verbo auxiliar com o sentido de ter. Pessoal, já dá para perceber. Então, a questão número 1 está errada, né? O verbo, a concordância número 1 está errada. Aí ele fala que os dois verbos estão incorretos. Não. O gabarito dessa questão é a minha letra B. Então, eu marco aqui com maior amor e carinho. O segundo verbo, a concordância está correta. Se você não deixar um like para essa questão, eu paro de gravar aqui. Não tem mais como ter esse amor por vocês. Não é possível. Então, deixe seu like, inscrevam-se agora e venha para cá. É o melhor canal para concurso militar do Brasil. Então, EA cai em peso aqui, beleza? Um presente para vocês. Não esqueçam de participar da nossa live. Vai ser só bizu desse nível aí. Então, pega o bizu e vem comigo. Foco, força e fé. Eu fui.